como disse assim a palavra do Senhor, dos céus e a terra pertence ao Senhor, toda a glória, dos céus e a terra. Aliás, tem um outro texto que fala que da terra do Senhor é toda... esse mesmo, que é o Salmo. É um Salmo, o versículo parece ser igual, mas dos céus e a terra pertence ao Senhor. Toda a plenitude, tudo pertence ao Senhor. O louvor pertence ao Senhor, a adoração pertence a Ele. Vamos aqui estar louvando ainda com o Senhor também, com o hino 232, firme nas promessas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amados. Só Ele nos dá a firmeza, nos dá a condição de estar na sua presença, firmes, constantes. E como diz até a palavra do Senhor, né? Que fala sobre essa questão de estarmos firmes no Senhor, firmes e constantes, sempre abundante da obra do Senhor, para que nada venha fazendo desfalecer as coisas que vêm sobre nós, aquilo que tenta nos limitar na presença, na casa de Deus, ou até onde nós colocamos a planta dos nossos pés. E nesse louvor que nós entoamos aqui agora, ele faz isso bem claramente do que nós precisamos. Não somente para crer nas promessas, você tem que olhar para Jesus, ver naquilo que Ele falou e ter certeza, a convicção na sua vida, para que Ele quer para você. Eu estarei aqui fazendo uma devocional com os irmãos, lendo aqui em Isaías, capítulo 26. Um pequeno texto, versículo, em Isaías, no capítulo 26. Marquei.
O versículo 3 de Isaías 26, 3. E os irmãos que tiveram acompanhado. Isaías 26, 3. A versão é diferente, mas vamos ler aqui, junto com os irmãos. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Só esse versículo, só esse texto, tá? Isaías, capítulo 26, 3. Uma lista está escrita: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Muitas das coisas desse mundo, ele tenta nos afligir. Esse versículo, ele traz assim a menção porque muitas coisas nos perturbam hoje em dia. A verdade é essa. A preocupação não somente com a nossa vida material, os nossos afazeres, aquilo que nós queremos assim um objetivo. Creio que aqui muitos têm objetivos, uns estudam, outros têm projetos para fazer, realizar, para colocar em prática, como eu tenho. E às vezes as coisas que antecedem a isso, às vezes coisas se manifestam na nossa vida que nós não esperamos. A verdade é essa. Como aconteceu com várias situações de homens e mulheres de Deus no passado, e acontece conosco também hoje em dia. Quando estamos envolvidos com a obra de Deus, quando nós nos colocamos à disposição de fazer a vontade de Deus e também tratar das coisas do nosso mundo, a nossa vida secular também. Mas é claro que devemos saber fazer a separação, saber que Deus tem um controle de todas as coisas. A princípio, Ele tem controle de todas as coisas. Mas a nossa mente, como ele está escrito, vou até voltar aqui o versículo, Isaías tirou ali, mas Isaías capítulo 3, 26, como diz, a nossa mente, ela tem que estar aí no Senhor. A nossa mente, nada que venha nos abalar, nada pode nos abalar, amados. Se Ele é todo poderoso para nos livrar de guardar todo o mal, de tudo aquilo que venha tentar nos afligir, de nos incomodar, de tentar tirar o nosso sono, a nossa mente tem que estar nele, guardada nele, perseverando nele ali, como aqui diz o louvor também, firmes, firmes, firmes. Amém, amados? E esse texto ele fala sobre isso, porque haverá um momento que muitas das vezes não podemos lidar com certas situações. Você vai saber lidar com uma coisa que às vezes acontece no seu lado, na sua parentela, ou no seu vizinho, ou alguém conhecido seu. E você tem que saber lidar também, com a sua mente tem que estar em Cristo, até para falar de Jesus, até para dar uma palavra, não que de conforto para a pessoa, para que ela venha ter ânimo, para que ela venha continuar na presença de Deus, ou a pessoa venha se achegar a Deus. É a pessoa que nem conhece a palavra ainda, ou conhece, já ouviu, mas não tem esse apego, não tem esse conhecimento mais profundo de Deus em relação a uma questão de entender o que é salvação para a vida dele, para a alma dele. E isso é algo que Deus tem que estar sempre nos guardando na nossa mente sobre isso. Amém, amados? Eu quero só agradecer aqui essa parte desse devocional e que nossa vida venha estar cada vez firmada no Senhor. Eu antes quero passar o pastor, vou dar um som louvor para encerrar aqui, no hino 188, ser valente, amém? Esse último louvor, estarei passando a palavra para o pastor. Ser valente. 188, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória nos conduz, notes tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor,
ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com um indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com um indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho é proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com um indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia, glória a Deus. Assim, agradecemos a oportunidade. A palavra está com o pastor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus seja louvado, né? Estamos vivendo um dia tão bom, tão gostoso. Meu dia hoje foi bem atípico, muita coisa para me fazer, mas graças a Deus eu consegui fazer tudo que precisava ser feito, né? Tudo que precisava ser realizado eu consegui fazer bem feito, e eu louvo a Deus. E consegui chegar aqui também, né? Minha esposa não veio porque ela está passando por aquele processo de negócio de dente, né? E hoje ela foi fazer uma outra parte no dente e fica com a boca toda sensível, né? Então ela não pôde estar aqui. Eu consegui pegar ela no consultório, deixei ela em casa. E consegui vir para estar aqui com os irmãos. E hoje nós vamos estar falando, né, sobre a habitação do Espírito Santo de Deus, tá? Esse é o estudo que nós vamos estar ministrando hoje. O Espírito Santo como habitação, habitando, né, como dentro de cada um de nós. Então nós vamos estar vendo isso aí dentro da palavra de Deus, né? A habitação do Espírito Santo e é um dos dons da salvação pelo qual a presença de Deus na pessoa do Espírito reside na igreja corporativamente e nos cristãos individualmente, trazendo-os à vida do Deus triuno, né? Agora é interessante, antes da gente dar início aqui no estudo propriamente dito, é interessante a gente observar o seguinte: essa habitação, assim, deixa eu ver se eu consigo destrinchar para os irmãos entenderem bem, né, essa habitação, né? O Espírito Santo, ele é santo, né? E ele não vai habitar em qualquer lugar, né? Ele não vai habitar em qualquer pessoa. Isso é um processo, por exemplo. Coloca aí para mim um texto na Bíblia aí, filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O verso que eu quero é o 32, mas não bota no 32. Coloca no 29. 29. Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos nos deparar
com os discípulos que estavam... foi uma situação que aconteceu, os discípulos, por exemplo, Pedro e João, todos vocês conhecem essa história. Pedro e João foram numa igreja chamada Porta Formosa, né? E lá eles encontraram uma pessoa lá paralítica e tal, aquela coisa toda. E lá eles chegaram e falaram lá com o camarada, e houve aquela expressão: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E aquele homem ficou curado, né? Foi curado e tal. E claro que isso levantou um alvoroço, né? No meio da cidade, uma série de coisas, né, acontecendo. E há uma preocupação por parte do Sinédrio, que havia condenado Jesus, dessa mesma doutrina que eles achavam que finalmente eles colocaram um fim nela, porque Jesus morreu, acabou, então, vamos matamos o líder dele, então a gente colocou um fim. Vocês vão perceber isso na sequência do texto. Então, matamos, acabou. Aí, né, o Sinédrio lá, de forma enfática, eufórico, ali arguindo, né, os discípulos. E aí, quando o Sinédrio para, aí Pedro toma a palavra, né? Ali, olha, Pedro toma a palavra e diz assim: porém, respondendo Pedro, lhe responde quem? Ao Sinédrio. Vocês podem ver depois, o capítulo 5 é recheado dessa história até o fim. Eu peguei porque não vai dar tempo da gente ver tudo, mas é para a gente tentar entender. Quer dizer, porém, respondendo Pedro, e os apóstolos disseram o quê? Vamos ler junto? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque eles diziam: nós não proibimos vocês de falar dessa doutrina, por que vocês estão enchendo Jerusalém, né, disso aí? E aí eles pegam, e aí ele começa então, depois dessa fala, ele começa a fazer uma narrativa. Bota o 30 lá, o Deus dos nossos pais. Aí ele vai insuflar mais o Sinédrio. O Sinédrio vai ficar mais irritado, mais irado com eles, porque ele começa a fazer um discurso: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Olha, ele começa a falar, e pense num Pedro ousado. Pensa naquele camarada que havia negado Jesus, mas agora estava cheio, né, de autoridade, né? E aí ele começa, bota o versículo 31. Deus com a sua destra o elevou o príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí vem o verso 32, que diz assim: olha, olha que coisa fantástica. Ele diz: olha, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, quem é que tem o Espírito Santo? Quem é que recebe o Espírito Santo? São as pessoas que se tornam o quê? Obedientes. As pessoas que obedecem o Espírito Santo. Então mas vamos prosseguir. Prossegue no 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam, deliberando, ou seja, vamos matar esses caras. Só tem um jeito de silenciá-los, né? Vamos acabar com essa turma, vamos matar com esse grupo, né? E aí, em meio a essa euforia, em meio a isso tudo, vem no verso 34, se levanta alguém. Mas levantando-se no conselho, um certo homem fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Prudente, o homem, né, sábio, o homem entendido, e que
tinha, né? Vamos imaginar hoje que ali estava o Supremo Tribunal Federal. Então hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, nós temos o presidente. Mas quem manda mesmo não é o presidente. O camarada que está mandando é o Xandão, e o camarada que está, né, top. Ele agora comprou uma briga com o bambambam da tecnologia, né? E o camarada disse que vai está desafiando ele, e ele aplicou uma multa de 100 mil para ele por dia, mas não faz nem cosca, né? Não dá nem para... Porque é briga de cachorro grande, né? Então, imagine só, Gamaliel se levanta. Todo mundo que, fica quieto. Por quê? Porque era o cara. Gamaliel era o camarada. Era o camarada que entendia, que sabia das coisas. E aí, eles, então, escutam Gamaliel. Aí, olha, Gamaliel vai contar para eles a história de dois camaradas. Ele vai contar a história de um homem chamado Teudas e vai contar a história de um homem chamado Judas. E ele vai fazer uma narrativa para eles, exatamente de um levante que esses caras fizeram. Então, nos 2 versículos seguintes, a gente vai... eu disse, olha, bota o 34, ou 35, perdão. E disse-lhe, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens. Continua. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Aí ele vai falar agora do Judas. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos também foram dispersos. Aí ele vai no verso 38, coloca o verso 38. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, o quê? Se desfará. Ela não vai em frente. Não vai acontecer. É a mesma coisa que a gente vê por aí, irmãos. Vocês já viram quantas igrejas fecham? Abre e fecha, abre e fecha. Porque o que, por exemplo, às vezes são dissidentes. Daqui da igreja já saiu dissidente que abriu igreja. Não já? Abre e fecha. Por quê? Porque o que não vem de Deus não tem vida. O que não é de Deus é difícil avançar, é difícil crescer, é complicado, entendeu? Então ele dá uma fala para aquelas pessoas e aí ele vem com a palavra-chave. Essa é a palavra mestra agora, é o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo o quê? Contra Deus. Então ele traz uma advertência, né? O nome disso aqui chama-se motivação concorrente. Ou seja, quando a gente passa a concorrer, entendeu? Contra aquilo que Deus quer que aconteça. Entendeu? E nós estamos tentando resistir, nós estamos tentando impedir que a obra avance, que a obra cresça. Então, o Espírito de Deus não é dado para qualquer pessoa. Entenderam? O Espírito Santo de Deus é dado para aquelas pessoas que, de fato,
e que de verdade obedecem a Deus. Andam nos caminhos de Deus, andam nos caminhos do Senhor. Não é aquele que fica oscilando. Ora ele está com Deus, ora ele não está com Deus. Ora ele está aqui, daqui a pouco ele não está mais aqui. Entenderam? Não funciona dessa forma, desse jeito. Então, eu quero começar aqui alguns pontos mostrando exatamente o que eu comecei a falar. Enquanto Jesus preparava os seus discípulos para a partida da terra, ele os tranquilizou com a promessa de que o Pai enviaria o Espírito para estar com eles e dentro deles. Não era só para estar, é para estar com eles e dentro deles. Coloca aí, Arley, para mim, João 14, verso 17. Vamos fazer a leitura juntos. Olha, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, por que o mundo não pode receber? Porque o mundo ainda está na prática do mundanismo, ainda está na prática do erro, ainda está na prática do pecado. Aí eu venho para a igreja, só que eu não me desfaço daquela vida antiga. Entendeu? Eu continuo fazendo umas fofoquinhas, eu continuo falando mal dos outros, eu continuo xingando de vez em quando. Entenderam? Então eu larguei aquela vida? Não. Eu larguei o quê? Em parte. Mas ainda muita coisa que consegue, me dominar. Então ele vai dizer assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não pode. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará o quê? Em vós. O que é estar em vós? É estar aqui dentro de nós, é habitação. Nós nos tornamos o quê? A habitação do Espírito Santo. O Espírito passa a morar em nós. Nós passamos a ser a habitação. Por isso, não estou em templos feitos por mão. Então eu posso fazer o templo mais bonito que a gente pode fazer aqui. Mas o Espírito não habita no templo feitos por mãos humanas. Aonde que ele habita? Ele habita dentro de mim e dentro de você. É onde ele habita. E é lógico que na habitação desse Espírito habita, aí nós vamos conhecer o que o Espírito faz. Gálatas 5 vai falar os frutos que o Espírito vai o quê? Produzir dentro de nós. Então Gálatas 5 vai dizer, mas o fruto do Espírito é. 2 pontos. Consegue colocar para mim, Gálatas 5? Não é o 17 não, vê se você encontra aí para mim. Que esse não está dentro do estudo, esse é porque eu tenho estudo pronto, mas eu vou trazendo algumas coisas que por fora. Então, não, mas o fruto do Espírito está escrito assim, mas o fruto, quer dizer, hein? 22? É 22, né? Então ele dizia, mas o fruto do Espírito aí ele coloca lá 2 pontos. Por quê? Porque ele vai fazer uma discriminação do que é esse fruto. Então ele vai dizer que o fruto do Espírito é o quê? Amor, que é gozo, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fé, mansidão. E algumas traduções vão dizer domínio próprio. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é o ato de eu não ser mais o quê?
dominado. Quem tem o controle sou eu. Eu não sou controlado. Entendeu? Então o Espírito, ele vai produzir, né? Ele vai produzir dentro de nós. Então ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é... Ali ele bota ali, 2 pontos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e... mansidão, que ele diz, domínio próprio. E ele vai dizer, contra essas coisas o quê? Não há lei. Por quê? Porque o Espírito, você deu liberdade para o Espírito que habita em você trabalhar. Ele vai trabalhar dentro de você, ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai tirar aquilo que não tem, que não presta, e ele vai implantar. Por isso que você se torna uma nova criatura. Essa nova criatura, ela não é gerada a partir do batismo. Não, ela é gerada da justificação, da reconciliação e da regeneração. Entenderam? Você é justificado, depois você é reconciliado e depois você é regenerado. E por fim, você é o quê? Santificado. Por isso que ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém verá a Deus. Entenderam? Nós temos que seguir. Então engana-se quem acha, né, que o fato, eu aceitei Jesus, mas eu posso seguir ou viver a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver, é da minha forma. Não, ou você se enquadra nas regras de Deus, ou Deus não tem compromisso com você. Entenderam? Ou você se enquadra dentro do projeto, dentro daquilo que Deus quer, ou então não. Pode falar, presbítero. Esses frutos, eles são gerados através da nossa comunhão com Deus e através da nossa luta contra a carne. Sim, sim. Bota o 22 lá, por favor. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Isso tudo nós temos que produzir. Nós, não é o Senhor que vem. Aí, coloca Colossenses 3. Colossenses 3 vai dizer para a gente qual é a nossa parte. Ele vai dizer assim, a partir do 1, olha, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Continua, Arley. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Agora que vem a parte, olha lá a parte lá. Fazei, pois... tá brincando, né? Eu sei que não é você, eu sei que é o coisa. Ele não quer aceitar. Mas fazei, pois morreu o quê? A vossa natureza terrena. Que natureza é essa? É uma natureza que se prostitui com facilidade. É uma natureza que é impura, pensamentos, desejos, vontades. É uma natureza muito propícia a isso. É uma natureza de paixão. Paixão é um sentimento de propriedade, é um sentimento de posse, de que é seu, de que você é dono. A gente não precisa ir longe, não. A gente está vivendo esse tempo aí, as mulheres estão sofrendo isso aí de uma maneira avassaladora. Porque a mulher não quer mais viver com ele. Ele diz, tu não vai viver comigo, mas não vai viver com mais ninguém. Nós não estamos vivendo isso aí?
de forma intensa, né? A gente está vivendo. Então, aí ele vai ver, lascívia é o quê? Aquela vida de sensualidade, de se exibir, de se mostrar, de se insinuar, entendeu? Né? Assim, é uma coisa que eu falo, assim, isso já tem tempo, eu acho que essa moda não existe mais, que antigamente era tomara que caia. Não tinha uma moda tomara, mas a moda, na verdade, não era tomara que caia, era tomara que veja, entendeu? Esse é o nome da moda que eu coloquei. Não era tomara que veja, porque as pessoas se colocavam assim, de uma maneira a se insinuar. Então ele vai dizer o que é lascívia? Desejos malignos, né? Desejar o mal para os outros, isso são tudo coisas, avareza e amor, as coisas, amor ao dinheiro, está preso a coisa, e você já viu como é que as pessoas hoje se matam por causa do dinheiro, se rebentam, se quebram por causa do dinheiro, é isso aí, avareza, que também é uma forma de idolatrar, de idolatria. Entendeu? Então, essa é uma natureza que nós temos. E isso que tem que lutar para matar essa natureza somos nós. Porque ele dizia, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque se a gente não matar essa natureza, o Espírito não vai produzir o fruto. Entendeu? Porque vocês já viram que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que ela quer dizer? Que a minha luta não é contra o meu irmão, mas a minha luta é contra principados e potestades que estão na região celestial. Então ele vai dizer que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, para que a gente não faça o que a gente quer. Porque é uma luta constante. E nós temos uma inclinação muito maior para o erro do que para o acerto. Para errar, a gente não precisa fazer força. A gente tem que fazer força para acertar. Entenderam? Mas para errar, gente, é muito fácil. É como o autor que diz assim, que o mar não precisa fazer nenhum esforço para produzir lodo. Ele produz naturalmente. Faz esforço, assim mesmo somos nós. Precisamos fazer esforço para pecar. A gente já tem uma natureza inclinada para o erro, para o pecado. Infelizmente, essa é a natureza humana. Então, se a gente não lutar contra isso, contra essa natureza, contra esse velho homem, o que o Espírito vai? O Espírito não vai ter como agir. Por quê? Porque o Senhor não faz nada forçado. Você tem que querer. E se você for ver, por exemplo, vamos pegar Isaías no capítulo 59. Vamos pegar Isaías e vamos dar uma olhada lá no capítulo 59 de Isaías. O que ele vai dizer para nós? Olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não poderem ouvir. Mas ele vai dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por quê? Porque a gente está vivendo uma vida que não é uma vida concernente a vida que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, e a gente está vivendo uma outra vida, completamente alheia, completamente diferente da vida que Deus quer que você viva. Então, ele vai dizer que isso vai te afastar. Você vai orar e Deus não vai responder a tua oração. Por que as orações não são respondidas? Por quê? Está aí a resposta. Entendeu? Está a resposta. Porque nós temos uma facilidade muito grande de encobrir ou de esconder falhas, erros. É verdade ou não é? Nós temos uma facilidade tremenda. Entendeu? É muito mais fácil para nós fazermos isso do que a gente confessar. Por isso que Davi disse assim, enquanto eu me calei,
os meus ossos enrijeceram. Mas quando eu confessei e deixei, eu alcancei misericórdia. Então, se quer alcançar misericórdia, a gente tem que, por exemplo, domingo eu estava pregando para os irmãos, a gente tem que pegar aquele bichinho de estimação, que às vezes a gente está alimentando ele, né? A gente está cultivando ele, e tirar. Não podemos. Porque eu disse no domingo, a igreja de Éfeso tinha quantos pecados? Tinha quantos erros? Só tinha um. E por causa daquele um, ela estava debaixo de uma condenação, por causa de um. Então não adianta a gente ser bom em tudo, mas a gente, deixar as coisas que precisam ser tiradas e ser arrancada do nosso meio. Muito bem, vamos prosseguir. Então, por meio da habitação do Espírito, o Pai e o Filho também fariam neles morada. Bota aí João 14, verso 23. João 14, verso 23. Está lá, vamos ler juntos? Vamos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos o quê? Nele morada. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos a arca. Era ali onde Deus conversava com os homens. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para receber as leis de Deus, para poder transmitir ao povo. E era um negócio severo. Por quê? Porque ninguém podia entrar lá de qualquer jeito. Só quem entrava era o único homem que entrava, que era o sumo sacerdote. Como é que ele entrava? Ele entrava amarrado com uma corda, e nessa corda tinha um sino, E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, tu já pensou se é o pastor Mafra ter que entrar ali naquele lugar? Porque se entrasse lá com pecado, o que ia acontecer? Caía fulminado na mesma hora. Aí eu fico pensando, que como é que o sumo sacerdote entrava lá, hein, gente? Rapaz, ele devia entrar tremendo igual vara verde, viu? E ele ia chegando lá e tal, e o pessoal ficava ali só... com a orelha lá em pé para ver, para ouvir. Se de repente, meu irmão, o sino, pum, já viu, foi. Aí tem que pegar o cabra e e puxar, porque não pode entrar. Se entrar lá, morre. Se entrar lá, morre. Aí vai vir outro sumo sacerdote, entendeu? E às vezes eu penso, gente, eu não ia querer ser sumo sacerdote, não. Deus me livra, rapaz. Que coisa, rapaz. Já pensou? O cabra tinha que estar mesmo, bem no azeite. Justinho. Se ele não tivesse no azeite, meu irmão, o azeite quente caía acima dele. E aí já era. Então, quer dizer, é uma coisa interessante, irmãos? Então Jesus assim, ele quer morar, ele quer que eu me torne morada dele. E olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Espírito Santo morar em você, se estiver essa moradia constante, meu irmão, minha irmã, vai vir a luta, vai vir a tempestade, você
pode até balançar, mas você não vai cair. Você vai ficar, você vai permanecer, vai ficar firme, entendeu? Nada vai tirar você da presença de Deus, nada. Ninguém vai conseguir tirar você da presença de Deus. Agora, se não for, aí não tem jeito, não tem como. Então, o Espírito, o Pai, Ele quer morar, Ele quer habitar. O maior presente que Cristo poderia oferecer não era apenas a promessa de dons espirituais, ou fruto espiritual, mas a promessa da própria pessoa, do Espírito dentro dele. Esta promessa foi demonstravelmente cumprida no Pentecoste. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos nos deparar com Pentecoste. Ou seja, o Espírito Santo desceu ali naquele ambiente, naquele local. E quando ele desceu, ele tomou aquelas pessoas que estavam ali, pessoas essas que estavam em vigilância, que estavam aguardando a promessa, que estavam esperando aquele momento, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele começa a falar para bárbaros, para gregos, para cretenses, para árabes, para todos os povos que estavam ali. E eles começam a ouvir a grandeza de Deus na sua própria língua. E eles começam a dizer, mas espera aí, esses homens não são judeus? Como é que a gente ouve? Escuta eles falarem da grandeza de Deus na nossa própria língua. Por quê? Porque o Espírito Santo, usa aquelas pessoas. Aquelas pessoas se tornaram instrumento de Deus para propagar, para pregar, para anunciar, as boas novas. E a partir daquele impacto, a igreja ela toma uma dimensão muito intensa, muito forte, muito grande. Então, Atos vem mostrando exatamente esse ponto que é muito importante. Quando o Espírito publicamente veio sobre o povo de Deus, sobrenaturalmente dotou a proclamação do Evangelho para as nações. A habitação do Espírito também, através do Espírito, a habitação de toda a divindade, evidencia intimidade reconciliada que ocorre entre Deus e a humanidade. O Novo Testamento registra uma mudança radical, uma mudança fantástica, uma mudança extraordinária. O povo de Deus não precisava mais visitar o templo a fim de encontrar a sua presença, ou permanecer no reino sagrado do Espírito. Pelo contrário, eles mesmos se tornaram morada santa de Deus. E através da vida e morte, e ressurreição e ascensão de Cristo, Deus chegou tão perto de seus filhos que o seu próprio Espírito partilha a sua vida com eles, levando-os à adoração. Então, hoje, eu não preciso mais vir ao templo para me buscar a presença de Deus. Aonde eu estou, a presença de Deus se manifesta. Então eu estou lá no meu trabalho, Deus se manifesta através da sua presença na minha vida. Eu estou lá na faculdade, Deus se manifesta através da sua presença na minha vida. E assim, em qualquer lugar onde você estiver, a presença de Deus está através da manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Isso é a coisa mais extraordinária que a gente pode ter. Antes não, você só conseguia através de visita ao templo, você tinha que ir no templo. Agora não, é aonde você estiver, em qualquer lugar onde você estiver, o Espírito de Deus está ali e você pode. Se quer orar na sua casa, você pode orar na sua casa. Se quer orar no seu trabalho, você pode orar no seu trabalho. E o Senhor vai se manifestar ali, usando você, porque você se torna o quê? Um vaso, uma mulher, um homem de Deus, separado e escolhido. E é isso que é habitação. Isso que é
fazer morada. O Espírito Santo aplica os benefícios da salvação àqueles que ele habita. A habitação do Espírito, ela é tanto corporativa quanto individual. Ou seja, tanto pode haver uma manifestação no seio da igreja, nós reunidos aqui, e aí um fala a língua, o outro interpreta, há dons espirituais, um tem dom de revelação, outro tem o dom de visão, e assim ele vai agindo e atuando, tanto de forma individual, como de forma corporativa. Ou seja, ele vai atuando na sua individualidade, mas ele também vai atuando no seio da igreja. Quando, por exemplo, a gente se reúne aqui, então ele diz assim, quando há essa reunião, há manifestação do Espírito. O Espírito se manifesta, e essa manifestação não é uma coisa que vai dizer assim, eu vou usar, o pastor é santo, então é o santo. Eu já fui em lugar que eu já vi banco dos profetas, e ali ficava ali. Então, só aqueles profetas eram usados. Não, no Novo Testamento isso não existe mais. Acabou isso, acabou. Porque o Espírito usa quem ele quer, da forma como ele quer e da maneira como ele quer. Não sou eu que vou dizer assim, o Espírito, só essas pessoas aqui que tu pode usar, tá? O pessoal da igreja não pode que nada. A igreja, né? Quando o Senhor dizia, eu ando no meio dos 7 castiçais, ele anda no meio da igreja. Então ele pode usar no meio da igreja quem ele quer e da forma como ele quer. Coisa linda, é uma coisa fantástica, é uma coisa extraordinária. E isso, irmãos, só acontece quem tem de fato e de verdade o Espírito Santo. O Espírito Santo também confere o poder divino à sua igreja através dos dons espirituais e da datação sobrenatural. Este poder é dado para o avanço da missão salvífica da graça de Deus no mundo. Ou seja, esse dom não é para você dizer, eba, eu tenho o Espírito Santo, eba, eu sou melhor do que o outro. Não, esse é um dom para serviço. O dom do Espírito não é um dom para você dizer que você é melhor crente, para dizer que você é santo. Não, o dom é dado para serviço, para você ter habilidade de trabalho, de trabalhar, de ser um vaso para Deus. Não é para o teu benefício, é para o benefício do próximo, do teu irmão, entendeu? Não é você que vai receber, não, você simplesmente vai ser um vaso que Deus vai usar para abençoar vidas, para trazer restauração e transformação de vidas. Este poder é dado para o avanço da missão. Também ele é o penhor da plenitude da salvação, a ser experimentada na glorificação no final de todos os crentes. Vamos abrir Efésios capítulo 1, vamos ler verso 13 e verso 14. Efésios 1, 13 e 14. Vamos ler junto, irmãos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, até enquanto ele não voltar, o Espírito vai estar agindo, vai estar atuando, vai estar operando e vai estar usando você. Mas não vai usar você para você ser um convencido ou para dizer que você é melhor do que ninguém, do que os outros, né? Então, não vai usar com essa finalidade. Então, o que a gente às vezes se depara com pessoas que estão usando o Espírito Santo,
estão usando Deus, mas não é Deus que está usando as pessoas. Entenderam? E isso não pode acontecer, porque o Espírito é soberano. Não é eu que mando nele, é ele que manda na igreja. Não é eu que tenho o play. Entendeu, irmãos? O play é dele. Ele que vai dizer quem ele vai fazer, como ele vai fazer, quem ele vai usar e como ele vai usar. Não sou eu. Entendeu? Eu não tenho essa prerrogativa. Eu não tenho como fazer. Não posso fazer, porque ele não deu isso para mim. Eu acho que nós já lemos esse texto aqui. Deixa eu ver se a gente já leu. Só um pouquinho aqui, irmãos. Sim, já lemos, sim. Coloca aí para mim Efésios 2, do 21 ao 22. Vamos fazer a leitura. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado quem? Ao Senhor. Tá? É dedicado, eu cresço, eu avanço, eu triunfo, mas dedicado ao Senhor. Eu não vou fazer, eu não vou fazer nada para mim. Por isso que eu digo assim, irmãos, a igreja tem que amar a Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu não vou fazer nada para mim. Eu vou fazer para Deus. E quando eu faço para Deus, eu não espero reconhecimento. Eu não espero aqui, tapinha nas costas. As pessoas se decepcionam porque as pessoas querem o estrelato. Entendeu? Eles querem ser estrela. E Deus não dá glória dele para ninguém. Então, eu tenho que ser o quê? Servo. Servir o Senhor. E eu estou fazendo para ele, né? Então, ele vai dizer para ele, do qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Coloca o 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Entendeu? Nós estamos sendo trabalhados, porque é isso que ele quer fazer. Ele não quer que nenhum de nós, mas que todos sejam de fato e de verdade instrumentos de Deus. Vamos para o próximo texto, Romanos 8, de 9 a 11. Vamos ver o que Romanos fala para nós. O livro de Romanos, ele começa a dizer assim para nós. Olha lá. Vós, porém, não estáis o quê? Na carne, mas o quê? No Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Esse tal não é dele. Então às vezes a gente está na igreja, mas e aí? Né? Então ele diz, versículo 10, olha o verso 10. Se porém Cristo está entre vós, o corpo, na verdade, está o quê? Morto, por causa do pecado. Mas o Espírito é o quê? Vida, por causa da justiça. Então o corpo, o que é o corpo? O corpo é, voltando àquilo que nós falamos, irmãos, é uma natureza, né? Se essa natureza velha, ela não está morta, Cristo não habita dentro. Ele não está, o Espírito Santo não está. Entendeu? Se esse velho homem não morreu, não tem como haver habitação do Espírito Santo de Deus. Prossiga no 11, filho, por favor. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.
entendeu? Vai dar vida, mas é aquela história, aquela coisa que a gente precisa voltar sempre para dar uma palhinha nela. E essa palhinha vai dizer para nós: façam morrer essa natureza ruim, essa natureza má. Porque o Espírito veio para dar vida. Mas se eu dou vazão, né, à minha vontade, a gente estava ali fora agora mesmo falando, conversando. E eu estava dizendo para os irmãos, vontade é coisa que dá e passa. Né? A gente tem vontade, a gente tem hora que a pessoa te torra a paciência, que você tem vontade de mandar ela para a ponte que caiu. Mas você, né, se segura. Não, peraí. Eu vou engolir esse sapinho aqui, mais um, porque vai arrancando, vai tirando. Mas por que você consegue fazer isso? Porque você tem domínio próprio. Porque você não é dominado. Entendeu? Você tem essa capacidade de dominar, de vencer. E à medida que a gente vai crescendo nisso, a gente vai se tornando mais independentes. Atos capítulo 2, verso 4. Atos 2, 4. E logo em seguida, Atos 2, 33. Então vamos, Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Isso aqui é importante falar para os irmãos. Olha, ninguém aprende a falar línguas estranhas. O Espírito é que concede aquilo que a gente vai falar. Entendeu? Você não aprendeu, você não é expert ou sábio, onde você aprendeu uma língua e você vai falar, não, é o Espírito que concede. É importante que você saiba que nós não somos o Criador, nós somos a criatura. E sabe aquela expressão que diz assim, como vaso nas mãos do quê? Do olheiro. E ele vai fazendo vaso como ele quer. Não é o vaso que vai fazendo o que ele quer. É o Espírito ou o olheiro que vai fazendo o vaso como ele quer. Entenderam, irmãos? Então, vamos além. O próximo é Atos capítulo 2, verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que hoje vedes e ouvis. Isso é promessa para a igreja lá do Atos dos Apóstolos, mas promessa para a igreja de Coelho da Rocha. O Espírito de Deus não está morto, o Espírito de Deus está vivo, e Ele quer usar a gente, como eu e como você, pessoas simples, mas Ele quer usar para fazer a obra de Deus. Não é para fazer a minha obra, é para fazer a obra dele. E à medida que eu me ponho à disposição, ele faz não o que eu quero, mas ele faz aquilo que ele quer. Muito bem. Atos capítulo 2, do 38 ao 39. Muito bem, vamos fazer a leitura. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Louvado seja Deus.
promessa que ele faria com que o Espírito dele fosse derramado sobre toda a criatura, sobre todos nós. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 16 até o verso 17. Depois eu vou dar um tempo para a gente fazer algumas perguntas. Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois, vós é o quê? Sagrado. Então a gente está destruindo o santuário de Deus, a gente está destruindo essa habitação que Deus, né, quer usar, que Deus quer morar nele, quer. E às vezes eu fico assim pensando assim, ó. Se eu não estou enganado, não, eu não estou enganado, eu estou certo. É Tiago. Tiago diz assim para nós. Tiago, eu não sei se é o verso 4, mas o Arley vai achar ali no capítulo 4 que fala sobre a língua. Vê se você acha aí que ele fala de uma maneira tão intensa com a língua. Ele vai dizer para nós, olha, se alguém... ainda não colocou aí. Tiago, eu acho que é o 4, que fala da língua. Eu acho, não tenho muita certeza, porque a gente vai lendo, eu fico lendo a Bíblia, irmãos, mas eu não consigo guardar tudo, fica difícil, né? É muito grande a Bíblia, né? Ora, muito bem. Assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de quê? De veneno. Olha só, gente. É essa bichinha aqui, ó. Essa bichinha é terrível, ela é o terror. Ela é o terror. Mas vai além, prossiga, o filho. Ó, com ela, o que fazemos? Bendizemos ao Senhor Pai. E com ela, o que? Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede o quê? Bênção e maldição. Ele vai dizer, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. A gente não pode ter esse, entendeu? Não pode ter esse tipo de conduta, de comportamento, de atitude, de postura. Que espírito que habita no homem desse, né? Que não contém, né? Que não sabe dominar esse animalzinho aqui. Esse animalzinho isso que é bom até os caras que são mudinhos, que não falam nada. Porque, olha, e vocês podem ver que a palavra, ela tem um poder tão forte que às vezes ela é pior do que uma tapa. Ela é pior do que você levar uma facada. Entendeu? Ela faz um estrago grande, estrago terrível na vida das pessoas, né? E aí ele vai dizer, com ela a gente bendiz a Deus. E daqui a pouco a gente está amaldiçoando. Não precisa ir longe, vamos pegar aqui. Tudo bem, a gente veio para o culto, a gente veio para a igreja, a gente recebe a instrução e
tal, e veio, e tá uma maravilha, e a gente sai daqui de um culto maravilhoso, e a gente sai até falando, que culto gostoso, que culto abençoado. Só que você vai para casa, e quando chega em casa, parece que tem uma armadilha prontinha ali te esperando. E aquele culto tão gostoso, tão maravilhoso que você teve, daqui a pouco acende-se uma fagulha tão intensa e tudo aquilo caiu por terra. O que aconteceu? Por que aconteceu? Porque nós oramos, mas a gente o quê? Não vigiamos. E aí quando você não vigia, você é pego o quê? De forma desprevenida. E aí, aquele barraco todo, pronto, acabou. Toda aquela alegria que você teve, caiu por terra. Foi embora. Hein? Vocês entenderam por que daquilo ali? A língua, né? A língua, ela é o terror, ela é terrível. Mas a gente precisa aprender a ser vigilante. Muito bem, vamos voltar. Agora, por favor, coloca lá para mim, Arley. Acho que nós já lemos 1 Coríntios, já não lemos? Agora há pouco. 3, 16 e 17. 1 Coríntios 6, 19. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Né? Não sou mais de mim mesmo, mas eu sou templo do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E agora nós vamos para o último texto que eu quero dar a oportunidade para a gente fazer algumas perguntas. Efésios capítulo 1. Eu acho que nós já lemos esse texto, Efésios, mas vamos ler de novo ele, Efésios 1, de 13 ao 14. Efésios 1, 13 a 14, nós já lemos, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende neles também crido e foste selado com o Espírito Santo da promessa, e o 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele habita não em banco, não em parede, não em microfone, não em som, mas habita em mim e habita em você. Então, a pergunta é, o Espírito está habitando em você? O Espírito está, a gente canta assim, né? O Espírito de Deus está em mim, está em você. O quê? Operando, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os cativos
Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aí. Então o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está em mim, está em você, habita em nós. E nós precisamos ser esse homem, essa mulher, morada do Espírito Santo. E para isso a gente precisa ser vigilante, precisamos estar atento à nossa língua, o que a gente está dizendo, o que a gente está falando. Como a própria Denise falou, a gente não precisa sair, pessoas dentro da igreja, sai de um culto, machuca uma outra, fere uma outra. Gente, isso não é cristianismo, isso é tudo menos ser crente. E a gente precisa aprender a ser crente de fato e de verdade, não entristecendo o Espírito Santo. A gente não pode bendizer a Deus e depois amaldiçoar aquele a quem é o nosso semelhante que está perto de nós. Muito bem, nós temos 7 minutos que vocês podem fazer pergunta. E eu quero ouvir, a pergunta que vocês têm para fazer. Muito bem. Quem é o primeiro que vai fazer? Ué, gente, estou esperando. Acho que a Bruna está selecionando uma pergunta ali. Ninguém quer fazer pergunta. Gente, ou vocês aprenderam, ou vocês não aprenderam nada. Hein? Ninguém quer falar e fazer nenhum. O presbítero Edson vai fazer uma pergunta. Fala aí, presbítero Edson. O Espírito Santo, a partir do momento que ele habita em nós, que ele nos usa, ele pode ser extinguido? Então, a Bíblia fala essa frase: não extingueis o Espírito. Por exemplo, a Bíblia fala também, não entristeçais o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente tem algumas condutas, algumas atitudes que a gente entristece o Espírito Santo de Deus, entendeu? Porque se você for pensar, o Espírito é santo, ele é santo. Então, ele não vai habitar em coisa, por exemplo, vamos imaginar, se vai fazer um negócio escuso, será que o Espírito Santo vai estar contigo? Entenderam? Você está vivendo na mentira, será que o Espírito Santo está contigo? Entenderam? Por isso que ele diz assim, que o Espírito Santo ele habita na vida daqueles que obedecem a Deus, que estão debaixo da tutela de Deus, do temor de Deus, entendeu? É onde o Espírito Santo habita. Agora, a verdade é que o Espírito Santo ele nunca vai deixar, sabe aquele pai que nunca deixou de ter esperança que o filho ia voltar? Então essa é a esperança, mas ele não quer que você volte, vai e vem, ele quer que você volte para que ele possa fazer morada em você. Sim. Sim, isso. Por isso que ele está aqui, tá? Por isso que ele está aqui. Por isso que quem convence o homem do erro, do pecado e da injustiça é o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Pode fazer a pergunta. Não? Uhum. Mas era uma coisa gloriosa, muito bonita. Eu parecia que eu via assim uns anjos voando, tocando as pessoas. Maravilha, né? Maravilha. Irmã Marina está dizendo que ela teve um sonho, né? Onde ela viu num culto de busca de poder do Espírito Santo e que ela via um poder sobrenatural
do Espírito Santo aqui no meio, né, da igreja, né? A mão tocou na minha mão assim, aí eu pensei isso. Eu fiquei esperando, né? Naquela Aham. departamento, né? Sim. Esperando. Eu perguntei, estava assim na minha cama. Tava na... Vê? Não, né? Mas é assim mesmo. Graças a Deus que a senhora teve esse sonho gostoso. Nesses últimos tempos, Sim. Cristo, e pouca gente está sendo batizada com o Espírito Santo. A gente quase não está vendo mover novas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. A Bíblia fala que nos últimos dias, né, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? A gente está vendo. Agora, o que é importante é salientar e falar que o batismo com o Espírito Santo, embora o sinal, a evidência do sinal fosse língua, mas ele não se evidencia só por língua, entendeu? São várias ações que o Espírito Santo vai te capacitar, entendeu? Vai te dar assim uma habilidade sobrenatural. Então, o batismo com o Espírito Santo, embora a evidência dele tenha sido lá no Pentecoste, naquele dia, a língua que foi repartida e que as pessoas ouviram falar das maravilhas de Deus, mas o Espírito Santo, ele se manifesta não apenas na questão das línguas, entendeu? A evidência de falar em línguas, ela é visível. Sim. E as outras evidências, quer dizer, os outros dons espirituais, praticamente são invisíveis. Não, assim, eu não diria que eles são invisíveis. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, a um pelo mesmo Espírito é dado o dom de revelação, a outro o dom de exortação. Então, por exemplo, o dom de exortação é aquela pessoa que tem uma habilidade de exortar alguém, e aquela exortação, porque quando você é exortado, sempre você sai meio, né, chamuscado, meio chateado, mas aquele que tem o dom do Espírito Santo, ele vai fazer uma exortação, que essa exortação ela vai trazer uma edificação. Por isso que a Bíblia diz que a profecia, ela tem essa habilidade, que é de consolar, exortar e edificar. Ou então, vamos fazer o contrário, né? Ela tem a capacidade de exortar, a primeira coisa ela exorta, depois ela consola e depois ela o quê? Ela edifica. Então, alguns dons, eles também são manifestos. O dom de ensino. O Espírito dá também o dom de ensino. O Espírito também dá o dom de discernimento de Espírito. As pessoas sabem discernir quando o Espírito não é de Deus, entendeu? E quando ele é de Deus. Então, quer dizer, são vários dons que são manifestos através do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, quando ele estava naquele local que as pessoas estavam criticando ele falou, o que é mais fácil falar? Estão perdoados os seus pecados ou levantem e andam? E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, né? Levanta e anda. Quer dizer, seria mais fácil falar, estão perdoados os seus pecados, porque isso é uma coisa visível. Sim. É isso? Está perdoado os seus pecados. Ninguém viu, ninguém sabe, né? Mas ele falou, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder, você que é paralítico, levanta e anda. Foi uma coisa visível. Dons de milagre. Dons de milagre. E o Espírito Santo também opera dons de milagre. Você vai ver lá, ali no livro de Efésios, vem falando sobre essa habilidade, sobre esses dons que a gente... que estão disponíveis para a igreja. Agora, é importante, irmãos, que nós temos que exercitar a nossa fé, que isso é uma coisa que se busca, tá? Então, o que o presbítero está falando é porque as pessoas não têm buscado mais com tanta insistência, porque lá no passado as pessoas buscavam muito o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas, no tempo que a gente está vivendo, parece que estão mais frias nessa área. Mas o Espírito Santo está no nosso
nosso meio e certamente tem feito coisas maravilhosas, coisas tremendas, fantásticas no nosso meio e vai continuar fazendo, porque uma das maiores obras que o Espírito Santo faz não é o dom de falar em língua, é salvar almas. Esse é o maior dom que tem, é o dom de salvação de almas, de vidas. Amém? Muito bem, mais alguma? Já passou 3 minutos agora. Tá? Então, eu só vou dizer para os irmãos na próxima semana, porque os estudos aqui são sequenciais, e eu vou passar para os irmãos, então... eu desliguei. Puxa vida, né? Mas enquanto os irmãos oram, né? Vou pedir ao irmão, o presbítero Francisco, para fazer essa oração. Enquanto ele liga aqui, faça essa oração e aí eu vou dizer para os irmãos o próximo estudo que a gente vai dar, tá? Até para vocês me lembrarem também, tá bom? Muito bem. Então hoje a gente deu o dom, né? Os dons, ou seja, a habitação do Espírito Santo. Então na próxima semana eu vou passar depois da oração. Pode orar, irmão pastor, presbítero. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por essa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, por teu ungido, ó Deus, que nos trouxe. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito Santo, que habita em nós, está, ó Deus, pairando sobre esta casa, nos ensinando, ó Deus, nos exortando, nos ajudando, Senhor. Pai, muito obrigado. Leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor. Livra-nos dos homens sanguinários da bala perdida, aqueles que vão, ó Deus, para o carro, vão para a condução, Senhor Deus, ou que vão a pé, Senhor Deus, nos dê uma noite de sono abençoada na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Só um instantinho, irmão, que eu estou esperando o trem aqui abrir, ó. E ele não quer abrir de jeito nenhum. Agora eu acho que vai abrir. Agora sim, abriu. Então, na próxima semana, nós vamos estar falando de uma coisa muito maravilhosa. Nós vamos estar falando da doutrina da igreja. Não é a doutrina do homem, é a doutrina da igreja, tá, irmãos? Doutrina da igreja descreve o caráter e as atividades da comunidade dos redimidos na era atual. Então, nós vamos estar falando sobre esse ponto que é muito importante. E eu sei que, claro, né, que... já desligou já? Ainda não desligou não? Já desligou já, meu filho? Já desligou já, né? Aqui? Não? Então, só para dar uma palhinha para os irmãos, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, só para dar uma palhinha do que nós vamos falar, e diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, só para dar uma palhinha para os irmãos, que nós vamos estar falando exatamente desse aspecto do que é a doutrina da igreja, o que é o mandamento específico para a igreja, na vida da igreja, o que é que a igreja precisa e tem que fazer. A igreja precisa viver isso. Ok? Amém? Então, está encerrado. Que Deus nos abençoe.